Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Boa noite a todos, meus irmãos, sejam muito bem-vindos. É com imensa alegria que mais uma vez estamos na nossa sessão de papo, nossas prosas animadas sobre poesias, sempre oferecendo um enfoque de entendimento de obras de grande quilate da literatura mundial e também da literatura brasileira, sob um enfoque da perspectiva do ensinamento, dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos para nós. E hoje vamos ter uma imensa satisfação, uma grande alegria, que nós vamos estar trazendo o nosso querido mestre Jorge Mayrink aqui conosco. É uma pessoa que dispensa qualquer tipo de apresentações, pessoa extraordinária, espírito de iluminação fantástica, que vai nos oferecer um diálogo muito iluminado, informativo, e que vocês vão perceber no decurso da nossa noite de hoje, como um bate-papo com George pode nos elucidar e abrir tantas perspectivas de entendimento da vida e da doutrina dos Espíritos. E para nós podermos começar as nossas atividades, como de praxe, a gente vai pedir que o nosso querido George Mayrink possa fazer a prece inicial para começarmos nosso trabalho. George, por gentileza, meu irmão. Pois não. Vamos fechar os nossos olhos, abrir a nossa alma, elevando o pensamento ao plano superior, agradecendo a oportunidade da reencarnação, agradecendo ao Cristo cósmico a oportunidade renovada de encontrar o seu Evangelho. Agradecer a espiritualidade que nos inspira, fazendo que possamos caminhar, diminuindo as faltas que são tão corriqueiras, que possamos, sob a luz do Evangelho, fazer a mudança interior, fazer a mudança necessária que permite, em níveis vibratórios, ascender às regiões mais produtivas, onde não há tanto materialismo, tanto apego material. Né? Então, agradecer a oportunidade de, reunidos por esses recursos da mídia, poder conviver com os minutos com os irmãos que estão nos assistindo. Então, que a paz do Cristo nos envolva hoje, amanhã e sempre. Muita gratidão. Que assim seja. Bem, meus irmãos, no dia de hoje, no nosso programa, nós vamos falar a respeito de ninguém menos que Carlos Drummond de Andrade. E traremos uma de suas espetaculares obras, que a nossa querida Tati vai estar colocando para vocês à disposição no vídeo, para que vocês possam nos acompanhar. Inicialmente, como já sabemos, eu vou fazer a leitura e logo depois nós vamos começar o nosso diálogo com o mestre Jorge Mayrink. Então vamos lá, Tati, coloque na tela, por gentileza, e eu vou começar então aqui a leitura para todos. Receita de Ano Novo. Para você ganhar belíssimo Ano Novo, cor do arco-íris, ou da cor da sua paz, Ano Novo sem comparação com o tempo já vivido, mal vivido talvez, ou sem sentido. Para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, como ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita. Você não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens? Passa telegrama? Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto de esperança, a partir de janeiro, as coisas mudam, e seja tudo claridade, recompensa, justiças entre os homens e as nações,
Liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um ano novo, que mereça esse nome, você, meu caro, tem de merecer, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Carlos Drummond de Andrade. Mestre George, suas considerações iniciais para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Amaral, eu fico muito gratificado de ver essa nova abordagem de trabalho chefiada por você, liderada por você, e me reporto a bem breve aquele livro que você lançou dos ditos populares, os adágios populares, vinculado à sabedoria do Cristo e iluminado pela doutrina espírita. Não é? É uma coisa realmente muito interessante, como você disse, que o evangelho não é uma coisa de igrejas, é para vivenciar realmente. Então, eu começo a minha fala lembrando que é interessante para todos que estão nos ouvindo que possam adquirir o livro que caminha nessa parte. Então, essa segunda abordagem você faz com os poemas, com a literatura, né? E o Drummond de Andrade, de grande sensibilidade, profundo realmente nas letras e na arte, ele dizia que era temperado nos minerais de Itabira, onde ele veio. Né? Verdade, verdade. E ele diz que a eterna luta com as palavras. Realmente, eu também tenho o hábito de fazer umas poesias de qualidade duvidosa, e você faz, refaz, briga, luta, é impressionante. E o Drummond é muito tranquilo, conhecedor do idioma, e de uma sensibilidade muito grande, eu acho que ele vai permitir, com essa poesia tão bela, que nós possamos fazer relações e links interessantes. Né? Que maravilha. Jorge, realmente, primeiro dizer que sua poesia realmente é de caráter duvidoso. Eu tenho uma dúvida muito grande se ela é excelente ou se ela é maravilhosa. Mas, enfim, isso daí, ao longo do tempo, a gente vai descobrindo. Jorge, só para que a gente possa facilitar, embora todos que estão aqui reunidos nesse instante, entre encarnados e desencarnados, até porque muitos desencarnados gostam muito de Carlos Drummond de Andrade, só para a gente reavivar para todos aqui quem foi esse grande vulto brasileiro, ele nasceu em Itabira, como você nos chamou a atenção, em Minas Gerais, e, aliás, ele nunca abandonou a sua vertente de verdadeiro mineiro. Né? Ele destaca uma das características formais e estilísticas da obra dele, que são vastas, né? É justamente esse dialeto mineiro. Ele nunca esquece das suas origens. Ele nasceu em Itabira, como falei, em 31 de outubro de 1902, e veio a desencarnar no Rio de Janeiro, em 17 de agosto de 1987. Foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado, eu pessoalmente, embora quem sou eu para estar estabelecendo algum tipo de conceito, mas, honestamente, é certamente o poeta brasileiro mais influente do século XX. No mínimo, a gente pode dizer a respeito dele isso. Os temas da obra dele são muito vastos, e, enfim, multipremiado pelas suas obras literárias. E aí chama a atenção um detalhe, sabe, Jorge, o nosso público assistente. Meu pai era formado em vários cursos, e um deles, aquele com quem ele guardava a maior vinculação, era o curso de farmácia. E uma coisa interessante é que o Carlos Drummond de Andrade foi formado no curso de farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais. E, insisto, é muito importante a gente contextualizar que ele se encontra dentro do modernismo brasileiro. E aí a gente precisa fazer a leitura da obra dele dentro desse contexto. Digamos assim, se a gente pudesse dividir, se fosse possível, né, a gente dividir esse modernismo brasileiro, a gente diria que a vertente dele é uma vertente mais objetiva, mais concreta, mais ou menos como a de Oswald de Andrade. E aí, George, a gente já tendo feito essa breve explanação a respeito do queridíssimo Carlos Drummond de Andrade, eu gostaria de pedir para você para que a gente começasse a debater a respeito da sua obra em questão, A Receita de Ano Novo, né? Esse texto maravilhoso, esse texto que está à disposição aqui do público. E aí eu gostaria de puxar já com você, colocando esse momento inicial em que ele fala de ganhar o ano novo,
esse cor de arco-íris, cor da paz, que não tem comparação, enfim. O que você pode trazer para a gente a respeito disso? Eu vejo uma vinculação, Amaral, da poesia máxima que pode existir no universo, que é a vida, né? Uma beleza poética do Criador. E o ano novo, que se repete, ele poderia ser comparado com uma nova oportunidade da reencarnação. E as belezas lindas, lindas que o Criador colocou na natureza e que nos envolve. E o Drummond, com a sensibilidade profunda, e embora não se fale em religiosidade, nós somos levados a entender a espiritualidade de uma alma tão sensível, de pegar no vernáculo, fazendo uma verdadeira dança das palavras no palco da poesia, né? E profundo, porque ele faz abordagens líricas, mas também antropológicas, sociológicas, neuropolíticas, sentimentais. Muito interessante. Eu gostaria de fazer uma observação de um grande maranhense, Ferreira Goulart, que tem uma frase que foi um impacto para mim quando eu li na parede do restaurante aqui, perto da Ponta da Areia. Ele diz que a arte existe porque a vida não basta. E você vendo aquele samba que deixa a vida me levar, não pode deixar a vida te levar. Você tem que viver intensamente essa oportunidade de ouro que Deus outorga, né, de maneira repetitiva, de eterno ao infinito, até que você tenha condições de adentrar a casa do Pai. Uma oportunidade singular. Nós somos cercados de poesias, nós somos cercados de beleza e de arte. É difícil uma pessoa que não se encante com o olhar e o sorriso de uma criança. O olhar meigo da mulher amada, uma rosa, uma flor. Inclusive, a rosa, o Cristo, foi chamado a rosa de Sharon, que era uma região que tem uma rosa linda e enorme. E ele foi chamado, na região judaica, de a rosa de Sharon. Então, a beleza é inerente à vida e cada ano novo, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada década, deve ser realmente aproveitada como uma mudança constante, porque a evolução é perene, né? Irrefreável, realmente. Então, eu vejo a oportunidade da vida, com a sua beleza, com cada ano novo que a gente faz. Jorge, você puxou um assunto realmente extraordinário. Viver é uma arte. Isso daí é inquestionável. E essa arte, obviamente, vai representar, pelo menos ao meu ver, aquilo que o artista, isto é, que somos nós, aqueles que estão vivendo, consegue realizar enquanto atividade de produção. Vejo que viver, ele não representa apenas o existir, mas representa aquilo que nós conseguimos produzir. Os físicos, atualmente, fazem uma interpretação, à luz, obviamente, da física, de que nós, seres humanos, somos seres co-criadores, consciências. Na verdade, eles utilizam o termo consciências co-criadores. É aquilo que a quântica e a pós-quântica nos trazem a respeito do entendimento do ser humano e da humanidade. E enquanto consciências co-criadoras, nós temos duas perspectivas extremamente interessantes dentro daquilo que você falou. Primeiro, a consciência, isto é, você é o dono. Você é o dono do processo. Você é o dono, não da vida, que é um dom oferecido por Deus, mas você é dono daquilo que você realiza, você é dono daquilo que você produz. Ninguém vai produzir por você aquilo que compete a você produzir. E segundo, a gente entender que nós estamos sendo chamados para participar de uma grande obra, que é a criação. E essa obra do Pai Maior merece de nós a nossa melhor versão. Então, tudo aquilo que nós pudermos fazer para, de alguma forma, estarmos compatíveis com a nossa pequena obra dentro dessa grande obra multiuniversal, que é a criação, penso que é aquilo que de melhor nós podemos fazer. Insisto numa frase que meu pai dizia muito, meu pai era um frasista extraordinário, que quando não se pode fazer o que se deve, deve-se fazer o que se pode. Então, que a gente sempre faça
aquilo que nós podemos, até porque nós somos capacitados. Bem, meus amigos, apenas para trazer mais uma vez vocês, o texto está todo o tempo aí no ar para vocês. Como foi que surgiu essa receita de Ano Novo? Como é que chegou até o público a receita de Ano Novo? Na verdade, esses poemas de final de ano, Drummond não tem só esse, tem mais, ele enviou para um amigo chamado Lázaro Barreto. E aí, George, é uma coisa muito interessante. Naquele tempo, se comunicava muito entre cartas, né? Então, às vezes, nós tínhamos grandes amizades com pessoas com as quais nós nunca tínhamos visto essa criatura, né? Nunca tínhamos tido contato pessoal com essa criatura, e naquela época nós chamávamos, hoje em dia eu creio que isso seja algo em desuso, né? ou em extinção, nós chamávamos de amigo epistolar, né? E Lázaro Barreto era um amigo epistolar, né? Um escritor amador, era um amigo epistolar de Carlos Drummond, ou seja, eles eram amigos apenas através das correspondências, e essa receita de Ano Novo, ela foi enviada para o Lázaro Barreto, e depois, no livro Discurso de Primavera e Algumas Sombras, que o poeta lançou em 1979, aparece essa receita de Ano Novo, que se tornou famosa. Mas, falando a respeito do texto ainda, eu gostaria que você nos desse a sua impressão dessa segunda frase dele, que ele diz assim: para ganhar belíssimo Ano Novo, cor de arco-íris, ou da cor da sua paz, ou da cor da sua paz. Qual a sua perspectiva, mestre, sobre a importância da paz em nossas vidas? É muito interessante como relações são ricas, né, à medida que o texto vai sendo apresentado. A paz é o anseio de todo espírito que evoluiu, né? A violência é fruto da ignorância, do atraso, né? E eu gostaria de fazer um link, você falou sobre as cartas. A escrita é a configuração materializada de caracteres sintagmos da palavra. E a palavra sonora, o som, ela é a elaboração do pensamento, que é a parte mais nobre do espírito. Então, com a evolução, além da fala, dos grunhidos da época da caverna, nós chegamos a idiomas elaborados, a sintaxes primorosas, e depois nós conseguimos escrever. E as cartas, elas têm esse conteúdo capaz de levar a paz ou mesmo de excitar violência. E o Drummond é reconhecidamente um homem de paz. Lirismo de ideias, de propostas que levam a uma paz da convivência, levam a uma paz do estado de espírito, que é fundamental realmente, né? O Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E pergunta de quê? De tudo aquilo que nos rouba a paz, né? O ódio, o rancor, a falta de solidariedade, o materialismo desenfreado que rouba a oportunidade da paz. Então, a paz é importantíssima. O Drummond diz com muita perfeição aí nas cores e na busca da paz, né? Muito interessante isso que você falou, me lembra duas passagens. Primeiro, quando você fala da voz, né? Tem uma passagem de Emmanuel, George, que diz assim: a tua voz é o teu retrato sonoro. Veja que riqueza, né? Quer dizer, a tua voz é o teu retrato sonoro. Observe como o nosso falar, ele pode se manifestar para as pessoas que estão nos ouvindo através de uma identidade do padrão vibratório de energia que a gente está emanando naquele momento. Então, acaba descortinando para muitas pessoas que sabem ouvir. Aí eu queria chamar uma passagem de Rubem Alves. Rubem Alves tem uma passagem interessantíssima, que diz assim: a gente ama não a pessoa que fala bonito, mas a pessoa que escuta bonito. Então, veja como, né, Jorge? Veja como, às vezes, a forma como você fala, você pode ser completamente identificado pela outra pessoa. Às vezes, a gente acha que utilizar máscaras sociais, né, para desempenhar personagens que sejam agradáveis para o público,
Às vezes a gente não entende que a voz é a nossa identidade. E às vezes a gente, mesmo interpretando um texto, né, de uma personagem em público, a gente acaba por entregar verdadeiramente quais são os nossos sentimentos. Principalmente quando a gente não fala com propriedade, principalmente quando a gente não fala aquilo que está na nossa alma. E a segunda situação é, mais uma vez, a mensagem evangélica do Cristo Jesus, quando ele tem aquela passagem para a gente, acho que é Mateus, que ele diz assim: eu vos dou a minha paz, e não é a paz do mundo, a minha paz é uma paz diferente. Quer dizer, a minha paz é uma paz abrangente, é uma paz de equilíbrio. Eu penso, George, que principalmente essa dicotomia que muitas vezes acontece no movimento espírita, a gente dizer que nós somos obsidiados, é um obsessor, é alguém que quer meu mal. E aí parece que a gente está vivendo uma guerra, sabe? Eu penso assim, Jorge, nós somos irmãos. E se nós somos irmãos, eu acho que para a gente poder produzir alguma coisa, a gente não consegue produzir bem quando a gente está em guerra. Veja, como médico, nós sabemos que boa parte dos avanços da medicina, principalmente os avanços mais recentes, estão vinculados a situações de grande estresse da humanidade, como, por exemplo, as grandes guerras mundiais e agora, obviamente, essa pandemia da Covid. Entretanto, eu penso que, na verdade, é o seguinte: que a gente é tão repetente, palavras de Emmanuel, né? E que o mestre Fernando Noto gosta muito de repetir. A gente fica tão acomodado dentro de uma zona de conforto que a gente não expande nossas capacidades, sabe? A gente precisa fazer o novo, a gente precisa fazer diferente. Porque se a gente não fizer diferente, as circunstâncias vão se apresentar para a gente com formatos, com aspectos diferentes, mas sempre com a mesma mensagem. Até que a gente entenda o que a gente precisa aprender. Mas para a gente entender o que a gente precisa aprender, a gente precisa sair da zona de conforto. Então, não tem essa história de um obsessor contra nós. Nós estamos juntos. Aqui está todo mundo junto, é um de mão dada com o outro. E aí eu queria trazer esse outro momento que diz assim: ano novo, sem comparação com o tempo já vivido, mal vivido talvez, ou sem sentido. Quer dizer, o tanto de vezes que a gente já teve a oportunidade de a gente estar aqui e a gente fica repetindo, reiterando, remoendo situações que a gente poderia ter um olhar mais abrangente, mais educado. Eu gosto muito desse termo, Jorge, porque a gente está trabalhando, desde que começou a pandemia, uma vertente de trabalho que tem aparecido sob forma de webinar, sob forma de palestras, o próprio livro, agora Nossas Rodas, que eu chamo de evangelização do olhar. Sabe, Jorge? É que a gente precisa modificar o nosso olhar, porque nós temos toda a estrutura física, psicoemocional preparada, nós somos capacitados, mas se a gente não modificar o nosso olhar, a gente nunca vai ter o olhar do Cristo. De ver, ter olhos de ver, né? Exatamente, né? Ter olhos de ver. Agora, assim, o que a gente está fazendo com o olho que a gente tem para ver? Né? Quer dizer, a gente está vendo só aquilo que tem de negativo. Eu fico vendo, assim, nesses tempos, né, de uma dicotomia absurda, e me parece que no futuro a gente vai se arrepender profundamente, Jorge, desse momento que a humanidade vive, né, de intolerância, né, que tudo aquilo que é diferente do que eu gosto, do que eu penso, eu já tenho que atacar, aquilo ali tem que ser destruído, né? Aí as palavras utilizadas hoje em dia para as pessoas, né, para os governantes de uma forma geral, os gestores, uma palavra que me agride pessoalmente, genocidas, né? Quer dizer, você utilizar uma terminologia dessa para um outro irmão, isso daí é algo complexo, sabe? Eu não estou aqui querendo falar de pessoas, enfim, de indivíduos, mas, assim, você colocar uma pecha dessa sobre um irmão em Cristo, eu sei que a gente coloca isso sobre figuras históricas, como, por exemplo, um Stalin, como um Hitler, mas a humanidade precisa avançar, né? A gente precisa avançar para um ambiente de maior paz e de colaboração mútua, né? Então, eu queria colocar aqui para você agora, Jorge, esse outro momento, que ele diz assim: para você ganhar um ano novo, não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Quer dizer, a gente está com tudo isso aqui dentro, né, Jorge? Isso. Queria que você comentasse
para a gente, por favor? É muito belo, realmente, esse trecho, porque nós sabemos como espíritos eternos, né, centelhas divinas, que sem a experiência e conhecimento das leis divinas no início, vamos gradativamente, plantando cada sementinha para que nasça no interior, lá no canteiro do espírito, coisas melhores. Né? E a gente precisa lembrar que o Pai de amor absoluto e glória, ele não julga e não condena. Você falava do uso da fala carregada de ódio, referindo a pessoas que tiveram comportamentos. O Cristo andava com ladrões, prostitutas, cobradores de impostos, que eram execrados na Judéia. Né? E, se me permite retroagir um pouquinho, quando você fala a energia da palavra, tem uma passagem de Chico Xavier, que sai em 3 da manhã, do Centro Espírita, uma velhinha encontra no caminho e fala: você pode ver minha filha? Ele falou: minha filha, amanhã, 3 da manhã, irmão, vai lá. Ele vai, volta, consegue prometer para o dia seguinte. Quando ele vai caminhando, o irmão fala: vai com Deus, muito obrigado. Ele fala: olhe para trás, Chico, um chuveiro de luz acompanhando o Chico. Já imaginou se você esculhamba com essa senhorinha e não vai atendê-la? Porque a palavra, como falamos, é a sonoridade da sua alma, ela tem uma energia muito grande, não é? E a gente precisa parar de julgar, dar rótulo à pessoa. Então, todos nós somos semelhantes. Nós ficamos um pouco diferenciados na luz à medida que avançamos. E quando você avança, avança para o bem e não para a crítica. Você não avança pelo poder de julgar, de rotular Stalin ou qualquer chefe político. São seres humanos. Será que eu não fui na época de Cristo que jogou pedra na cruz? Não sei. Como é que eu aponto o dedo para os outros? Não é? Então, a paz interior, ela só virá o coração. Você não vai mudar o mundo. Você vai mudar o seu mundo. E o Evangelho, como mudar o mundo de todos, o mundo estará mudado. Que é a missão do Evangelho, transformar, né? E você chamou a atenção para uma coisa que eu gosto. Você sabe que nós gostamos muito de alegria, né, Jorge? Nós temos essa semelhança muito grande. Isso daí eu gosto muito de alertar as pessoas, que a pessoa diz assim: meu Deus, mas você que tem algum conhecimento sobre a perspectiva espiritual, sobre a perspectiva religiosa, deveria ser mais taciturno, deveria ser mais, né, mais endurecido, rígido. E eu gosto sempre de lembrar uma passagem de Filipenses. Jorge, essa passagem é uma passagem que me toca muito profundamente o coração. Filipenses, capítulo 4, versículo 4, Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Então, eu acho que a alegria é uma forma de evangelizar. A alegria é uma forma de louvar. Lógico, Jorge, nós estamos falando de uma alegria responsável, não é uma alegria que debanda para ironias ou para situações de qualidade duvidosa, né, que muitas vezes coloca as pessoas até numa situação de constrangimento. Então, eu acho que a alegria para mim, eu vejo que você viver com alegria, lógico, não é viver com alegria 24 horas do dia, porque senão você seria um psicopata. Né? Você tem uma alegria equilibrada, né? Mas você poder sorrir, e poder sorrir várias vezes durante o dia, às vezes se alegrar em coisas pequenas, né? Às vezes você recebe um pequeno vídeo, o público não sabe, mas eu e Jorge nos comunicamos diariamente, né, Jorge? Passando, às vezes, pequenos vídeos, pequenas mensagens, né? Nem sempre a gente tem tempo de conversar verbalmente, mas a gente passa sempre coisas elucidativas, não é elucidativas, coisas de elevação, coisas que trazem paz, né? Calor ao coração. E aí eu queria trazer mais uma vez essa passagem aqui do texto, que diz assim: novo espontâneo que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Aí o autor faz perguntas. Planta recebe mensagens? Passa telegramas? Gente, vocês que são mais jovens, eu e George recém passamos dos 30 anos. Então, assim, o pessoal que é mais jovem, que está nos assistindo, Tati aí, que acabou de completar 15 anos, telegrama é alguma coisa que hoje em dia não se usa, mas que antigamente era um recurso extraordinário.
a gente Antes passar um telegrama. também não se usa mais, né, Manuel? Depois Isso, e depois veio o fax, né? Eu me recordo que quando eu passei no vestibular, eu recebi uma mensagem no outro dia por um telegrama de um amigo de meu pai, e aquilo ali, para mim, Jorge, foi uma grande alegria, porque foi o primeiro telegrama que eu recebi na minha vida, né? Ainda vinha digitado naquelas letrinhas, né? Pequenininhas que chegavam, né? Bom, então, assim, planta recebe mensagens, o autor pergunta, passa telegramas? E aí eu poderia dizer assim, passa mensagens, né, da mídia social, de WhatsApp, de Instagram. Aí ele coloca assim, não precisa, não tem necessidade. O que eu queria colocar aqui, Jorge, para você é que, assim, quando ele coloca assim, que se você quer um ano novo espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, né, e ele colocou na quadra anterior, a começar pelo interior, é porque nós somos capacitados, né, Jorge? Somos nós que vamos produzir o nosso destino. Somos nós que vamos produzir as nossas realidades. A realidade é algo construído individualmente. Eu gosto muito, Jorge, de passar a situação da realidade em relação a duas pessoas que estão assistindo, meu irmão, um jogo de futebol. Vamos imaginar que uma dessas pessoas torça para um time e o outro torça para o outro time, e os dois estão jogando. Termina o jogo, sai um resultado de vitória para um e de derrota para outro. Veja, o resultado em si, o fato em si, é um fato neutro. Quem carrega as cores são os sentimentos e aquilo que cada um de nós tem dentro de si. Aquele que o time dele perdeu vai ficar triste. E aquele que o time ganhou vai ficar feliz. Mas, assim, alguém que não tem para um time nem para outro vai dizer, meu Deus, mas o que isso muda da humanidade? Por que isso tem a força de fazer você amanhecer satisfeito ou de você ser triste, de você estar brigando com todo mundo dentro de casa, com todo mundo sendo agradável? Eu expandiria isso para todas as demais situações. Se você passou ou não passou no concurso, se você, sei lá, vou colocar uma situação muito materialista, se você acertou no jogo da Mega Sena, ou se você não acertou, se você chegou cedo ou chegou tarde no trabalho, são fatos neutros, quer dizer, todas essas circunstâncias são neutras. É o que a gente faz delas, né? E aquilo que a gente tem dentro da gente. Eu queria que você conversasse com o nosso público. A gente é interessante essa riqueza, né? Você vê, tem uma frase, eu acho que é de uma música também, eu era feliz e não sabia. Quando não tem fatos conflitantes que antagonizam os seus anseios, suas reivindicações, você acha está na horizontal, não muda nada, você se acomoda. Dizem que a necessidade obriga. Então, só a dor verticaliza. Então, quando você tem dificuldade, você busca, você trabalha, você tem iniciativa, você descobre, você inventa. Né? Então, a gente fica atento ao marasmo da vida. É preciso aproveitar a oportunidade extraordinária desse período da sua vida eterna como espírito. O corpo físico, embora seja limitante no sentido do espírito, ele é o instrumento ou ferramenta que o espírito tem de progresso no orbe. Obviamente, em todas as regiões tem outros elementos desenvolvimentistas, mas aqui é utilizando o cérebro, utilizando as mãos. A mão faz mais de 3.000 movimentos diferentes. A mão pode acariciar, salvar, pode apertar o pescoço e matar. Né? Então, essa perspectiva realmente muito ampla de posicionar-se, como você falou, vendo os sentimentos. O que é importante é o sentimento. Essas coisas neutras, e às vezes egoisticamente pessoais, elas não acrescentam para a sua família, não acrescentam para o ambiente, para o trabalho, para a empresa, para o país, para a espiritualidade como um todo. Muito embora todo pensamento seja energia que se soma aos iguais, formando uma psicosfera do planeta, você individualmente tendo livre-arbítrio, em algumas coisas você não interfere na vida dos outros. Você pode dar exemplos, pode contribuir de alguma forma, mas é a neutralidade que você se referiu. O acontecimento não desencadeia para os outros. Quem não gosta de futebol, se o Flamengo ganhou ou perdeu, não muda nadinha, nada, absolutamente nada. A gente faz até uma brincadeira. O que a vitória do Flamengo interferiu no pacto das baleias do Atlântico Norte? Nada.
Nada. Se alguma Né? gostar do Gabigol, né? E eu acho que algumas gostam, viu? Mas, enfim. É por aí, né, mano? Muito bom. É, Jorge, para mim está sendo super agradável. Eu tenho absoluta convicção que para quem está nos assistindo também está sendo muito enriquecedor. Realmente, conversar com você, para mim, é uma alegria sem tamanho. Se alguém pudesse ler a psicosfera vinculada à energia que sai na minha fala agora, poderia perceber o que disse pelo livro. Jorge, nesse texto, né, até agora, né, daquilo que a gente está conversando, me passa a impressão, dentro do nosso diálogo, de que todas essas sementinhas estão dentro de nós. Todas essas sementinhas para a gente fazer aquilo que nós, no Espiritismo, gostamos de utilizar a terminologia romântica de reforma íntima. Eu acho muito bonito, acho poético, né? Reforma íntima. E aí, assim, quando você vai fazer uma reforma na sua casa, você só pode fazer a reforma se você já tiver aquilo que será utilizado na sua reforma, né? Como é que você vai fazer uma reforma em casa, para construir mais um cômodo, por exemplo, se você não tiver tijolo, argamassa, tinta, massa, enfim? Então, assim, quando se fala de reforma íntima, eu subentendo, George, que todas as ferramentas já estão dentro de nós, que são essas sementinhas que o autor coloca. E essas Muito bom. sementinhas, para poder crescer, obviamente que a gente precisa dar finalidade útil para elas. Porque não adianta só a gente ter o conhecimento, não adianta só a gente ter a capacidade. A gente tem que ter ação. Eu gosto muito de falar que oração é diferente de reza. Rezar é repetir palavras já pré-elaboradas que muitas vezes a gente repete no automático, sabe, Jorge? A gente repete sem nem lançar um mínimo de consciência a respeito daquilo que a gente está falando. E oração é algo único, né? Oração é algo que é pessoal, oração é uma forma verdadeira de você se manifestar de uma forma inequívoca com o Pai ou com os mensageiros do Pai. E aí, quando você fala de oração, eu gosto muito dessa brincadeira, George, que ela termina pela ação. Então, você pode até Sim. começar com sua voz, você pode É, até começar com seu joelho no chão, mas ela termina na ação. é muito interessante essa perspectiva do repetição monótona, sem alma colocada, e a própria terminologia da palavra oração, orar, é ores, abrir a boca, no latim, para comunicar-se com Deus. Mas não basta pedir, você tem que agir. Conecta-se, é instruído, é inspirado, mas você não pode ficar. Até porque o Paulo diz: a sua fé sem obra é morta. A sua oração, somente oração, morreu, não passa da laje. Quando você ora com sentimento, pedindo para os outros, e não egoisticamente, para tirar a sua dor, como se fosse possível tirar a dor que nós criamos ao nos afastarmos da lei divina. Isso que nós não entendemos muito bem. Ah, o Deus é bondade, é justiça, adjetivos humanos. Né? E a gente tem uma abordagem antropomórfica de achar que Deus é mão, é olho e tal. Então a gente fica pedindo egoisticamente para passar a dor. Quando a dor é a única maneira de você se soerguer, de você crescer na sua essência. Não é? Então, orar é abrir a boca e agir. Do latim ores, depois ação. Não basta falar, não basta rezar, tem que orar realmente, né? Esse processo de oração é um processo que a gente precisa valorizar, sabe, Jorge? Eu acho que a gente precisa valorizar cada vez mais, para que não seja um momento desperdiçado. Porque no processo de oração verdadeira, óbvio, no processo de oração, você atinge padrões de frequência que você costumeiramente não atinge. E, obviamente, que nesse momento, é um momento em que, muito mais do que pedir, é um momento em que você consegue se sintonizar com a espiritualidade benfazeja e você consegue ouvir o que eles têm para lhe dizer. Muitas vezes a gente confunde oração com petitório. Sim. Né? Oração não é um petitório. Né? Oração é um momento realmente de nós nos aproximarmos. Fisicamente falando, eu estou falando para vocês na perspectiva de frequências, de ondas, de sintonia. Né? A gente está se sintonizando com o Pai. Então, naquele momento, a gente abre todos os nossos circuitos
para que nós possamos ouvir, receber, e aí eu até diria mais, se a oração for realmente verdadeira, você não só recebe as mensagens, como você, de forma gentil, humilde, porque o ato de orar implica humildade. Você não pode se sentir maior do que Deus. Você tem que dar para Deus o que deverá acontecer. Você precisa se submeter a esse Pai. E eu gosto muito dessa terminologia, se submeter, não com aquela leitura do Velho Testamento de escravo e de patrão, mas é você se submeter a esse Pai de amor, cuja autoridade é conquistada pelo amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8, para mim é disparadamente a passagem mais importante do Evangelho, porque a partir do momento que você consegue desconstruir a imagem de um Deus julgador, que, de acordo com as suas atitudes, se não forem do agrado dele, você vai penar o resto dos seus dias em um inferno lá, pintado com cores terríveis, né, na Renascença. E, assim, Deus é amor. Então, assim, a autoridade, meus irmãos, quem ama? Jorge, eu estou falando para você porque, assim, me permita, você é um pai maravilhoso. Você é um marido extraordinário. Você é um amigo de todas as horas, de todos aqueles que estão com você. E eu, embora você seja um homem de extraordinários talentos e de grandes capacidades, a maior autoridade que você tem é aquela que é conquistada pelo seu amor, pelo amor com que você devota para todos aqueles que chegam até onde você e lhe solicitam apoio, ajuda, orientação, enfim, que lhe solicitam o exercício do apostolado do Cristo enquanto evangelizador que você é por essência. E aí eu gostaria de trazer uma passagem aqui de Buda, dizendo que Buda diz assim: ser lâmpada para ti mesmo. Quer dizer, se você se ilumina com a luz que você já tem dentro de você, porque nós somos todos a essência do Pai. E enquanto a essência do Pai, o Pai está em nós e nós estamos no Pai, e nada nem ninguém, passagem evangélica também, nada nem ninguém pode nos separar desse amor. Então, esse processo de autoiluminação, e aí eu quero trazer uma outra passagem agora de Fernando Pessoa, que diz que vivem em nós inúmeros, porque realmente nós somos a soma de tantas experiências reencarnatórias passadas. É óbvio que Fernando Pessoa não era espírita, e ele está falando isso daí porque ele usava muito psicologia. Mas, assim, a gente pode aproveitar disso daí do Vive em Nós vários. E eu queria completar, para poder passar novamente a palavra para você, uma passagem de Buckminster Fuller, que diz assim: você nunca... Eu vou ler, porque essa passagem é uma passagem longa, eu queria ler para você para que eu não falhasse com a mensagem, que diz assim: você nunca muda as coisas lutando contra a realidade existente. Você nunca muda as coisas lutando contra a realidade existente. Para mudar algo, construa um novo modelo que faça com que o existente se torne obsoleto. Então, me parece, Jorge, aí eu vou passar a palavra para você, que a construção do ano novo é um processo ativo, é um processo individual, é um processo inadiável, é um processo que não pode ser transferido, não pode ser terceirizado, e que nós temos todas as ferramentas e todo o material necessário para esse processo de construção. E eu queria deixar para você, então, para que você possa comentar um pouquinho mais, para a gente poder voltar ao texto. No Evangelho de Cristo, ele não tem ervas daninhas do orgulho, da vaidade, da maledicência. Ele tem a paz que é concedida por aqueles que amam, como disse o João Evangelista, que você cita com muita propriedade, numa síntese absoluta e extraordinária: Deus é amor. Nós não conseguimos dar adjetivos qualificativos, quantificar ou definir. Santo Agostinho falou: se você define Deus, então não é Deus, porque é indefinível, porque o João Evangelista esgotou: Deus é amor. Né? Então, o homem novo seria o ano novo, com as sementinhas que você colocou e o Drummond faz, a serem plantadas no canteiro da existência, que a gente pode atribuir como sendo essa encarnação, para dar produtividade à alma e ao espírito, realmente. Né? Eu vejo assim que é possível fazer um link, inferir alguma coisa desse contexto.
Jorge, conversar com você é sempre maravilhoso. E o ideal é a gente não ter tempo, né? Falar sobre Drummond não fica nada atrás, mas a gente tem um tempo, e o tempo trabalha às vezes contra nós, né? Então, para a gente poder concluir aqui as atividades, eu queria continuar a leitura do texto, para a gente poder tecer mais considerações. Então, vamos lá. Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. E eu queria deixar para você dessa passagem é que, em primeiro lugar, me parece, Jorge, que seja muito importante a gente não ficar no terreno das intenções. É muito frequente nas casas espíritas, a quem acorre frequentemente inúmeros irmãos que se encontram em processo dos múltiplos sofrimentos, eles receberem o contato da mensagem evangélica do Cristo Jesus, que é a essência básica dos ensinamentos da doutrina dos espíritos, e às vezes, muitas vezes ele sai da casa espírita, ele sai de uma palestra, ele sai de um webinar desse animado e tudo mais, diz assim, não, amanhã eu vou começar o processo, amanhã eu vou ser diferente, e aí ele deixa depois, amanhã vira tudo arquivado, né, na gaveta, né, na primeira discussão de manhã cedo, o café que não está passado do jeito que ele gosta. E aí também eu acho que a gente precisa ter um entendimento de que se a gente já errou, se a gente já fez escolhas erradas, deixa isso para trás, outra oportunidade, outro dia, cada dia é uma nova reencarnação. Jorge, dê a luz sobre essa perspectiva para a gente. Eu vejo assim, mano, Deus, no seu infinito poder, sabedoria, como diz o Eudadoro, a necessidade da necessidade, inteligência, inteligência, se quisesse, nos faria um perfeito e colocaria ao seu lado. Mas qual seria o mérito? Nós somos coautores da obra divina, como você falou com muita propriedade, porque ele nos dá a oportunidade de nós nos construirmos mediante o Evangelho, que é o caminho, a verdade e a vida, o Cristo. Não é? Então, não adianta carregar fardos pesados porque você errou, porque faz parte do aprendizado o erro, ensaio e erro. Então, tira o peso dos ombros e observa o Evangelho para não cometer os erros do passado e dessa oportunidade. Agora, chorar, reclamar e ter um peso, perder a alegria de viver, não funciona. Não é? Porque Deus sabe com o que Ele está lidando. Ele nos espera. O Cristo disse, todas as ovelhas do meu aprisco, que o Pai me confiou, não se perderá. Uma esperança enorme. Uns chegarão primeiros à luz, outros chegam um pouquinho depois. Mas ninguém, nem Hitler, nem Stalin, nem outros, Kosciuszko, não ficarão. Porque um segundo para Deus, 1 bilhão de anos, é a mesma coisa. Nós que contamos segundos, 24 horas com a ida e vinda do Sol, Deus é a eternidade. Então, ele não tem pressa, ele não usa relógio. Então, a gente não reclamar dos erros, não se fixar nos erros, né? Procurar o refrigério do Evangelho para melhorar e progredir sempre, sem autoculpa pesada e penosa, nem promessas que amanhã eu não bebo mais, amanhã eu não fumo, amanhã eu não grito com meus filhos. É um processo constante de formação individual. Muito difícil, ninguém nunca falou que era fácil. Né? Eu gosto muito de ouvir essas terminologias. Conversar com você abre muito a mente da gente. Eu gosto muito de ouvir a terminologia, gosto, porque sempre me puxa, não para o Evangelho, mas para Salomão. Aquela história de que segunda-feira eu vou começar. Vou começar o regime, vou começar alguma coisa, vou começar alguma coisa. E aí, uma das passagens, obviamente, se Jesus cita Isaías, é óbvio que a gente precisa ter um respeito profundo pela leitura do livro de Isaías, né? Mas eu não posso te negar que do Velho Testamento, Eclesiastes, né, de Salomão, né, que representa justamente aquele contato com a Assembleia, né, Eclesiastes, Assembleia, o público estava ali na sua corte, ele passando suas diretivas filosóficas de aprendizado e de entendimento da vida, ele sempre coloca que uma das maiores falhas, ou a maior falha que a gente possa ter no decurso de nossas escolhas, é empurrar a vida com a barriga, né? Quer dizer, o procrastinador, como ele utiliza o termo. Então, assim, a hora é agora. Né? A hora é agora. Os alemães usam muito a terminologia de tempo agora, né? Zeit.
A hora de fazer o certo é agora, a hora de corrigir o que é para corrigir é agora. Daqui a pouco já está tarde. O que não significa dizer que a gente não possa fazer mais tarde, afinal de contas, nós somos todos trabalhadores da última hora, e olhe lá, que nós somos aqueles trabalhadores que ficam pedindo assim, não, vamos embora diminuir a carga horária de atividade. Né? Eu acho que a gente deve ter um sindicato de trabalhadores da última hora pedindo redução de jornada o tempo inteiro, né? Que é para a gente ficar deitado em berço esplêndido todo o tempo, né? E aí eu queria deixar aqui para vocês agora aquilo que me chama mais atenção nesse poema de Drummond, que é o último texto. E eu queria compartilhar com você, Jorge, e você nos dá suas opiniões e suas palavras de elucidação. Para ganhar um ano novo, que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecer. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Eu acho isso fantástico, Jorge. Comente para a gente, por favor. Me emociona. É interessantíssima essa abordagem no final do poema, né? Você tem que merecer, realmente. E você é a resultante daquilo que você fez, seu patrimônio. Os erros do passado traz as dores presentes e a paz e a tranquilidade futura depende do que você está fazendo nessa oportunidade de ouro, né? Então, ele diz que está adormecido, esperando, não é? O ano novo. Então, o homem novo está esperando a manhã radiosa para acordar, brilhar realmente, realizar-se pelos nossos, fazendo algo pelos nossos irmãos. Porque é impossível ser feliz sem tornar outrem feliz. É preciso estar atento a isso. Como você falou, as potencialidades estão dentro de você, porque você é filho do divino, você é uma centelha divina. Você tem que acreditar que vós sois deuses, que brilha a vossa luz. Então, na manhã do dia de amanhã do homem novo, há que brilhar, acordar e espargir sobre os demais, como diz a Maria Teresa de Calcutá. Quando alguém vier falar com você, ao ir embora, que esteja melhor do que quando chegou. Então, na casa, no trabalho, na igreja, no centro espírita, no comércio, assistindo o jogo, que nós tenhamos essa luz nova interior, que dia e toda pela manhã para ser radiante. Né? Eu vejo assim, meu irmão Amaral. Adorei, Jorge, adorei. Realmente, essa sua abordagem final foi compatível com a beleza suprema desse término do poema. Eu queria deixar 3 passagens aqui, Jorge, só para a gente fazer essa complementação, esse fechamento, né, que a gente já está, lamentavelmente, com o horário contra nós. Primeiro, uma passagem de Paulo, agora em Gálatas, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente, eu faço esse grito, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quer dizer, o ano novo é a nossa liberdade, é a liberdade das construções que não foram nossas, mas que nós adquirimos porque nos foram passados como os modelos de verdade. Mas nós somos conscientes, né? E esse Cristo que nos liberta, liberta nossas mentes para que a gente possa construir através da consciência educada, e a única educação possível para a consciência é o Evangelho. O Evangelho, enquanto caminho, é a única possibilidade de nós educarmos a nossa consciência para que nós podemos fazer o melhor uso possível, um uso com finalidade útil. E aí eu queria deixar também, Jorge, para seus comentários, uma passagem de Machado de Assis. Engraçado que o Machado de Assis foi um grande combatente dos ensinamentos da doutrina dos espíritos, né? E hoje em dia, como espírito, certamente já deve ter aprendido todo esse processo. Ele diz assim, o menino é o pai do homem. Então, quer dizer, nós somos o fruto de nossas construções interiores. E essas construções precisam ser utilizadas com maestria, porque nós somos os mestres de obra dessa obra do Pai. Jorge, suas considerações finais e nosso agradecimento em nome da AME Maranhão por essa oportunidade de ouro que nós estamos tendo de ter a sua presença aqui conosco. E já vou logo lhe adiantar, vamos lhe convidar para várias outras sessões de papo, que são as nossas prosas animadas para o entendimento das poesias segundo a doutrina dos Espíritos.
Jorge, suas Tá. considerações finais. Um abraço grande, meu irmão. Primeiro, eu agradeço muito a oportunidade. Segundo, pedir que todos entendam que esses elogios, eles são bem menores do que o meu potencial. Fazem parte da sua generosidade, da sua dádiva como pessoa, reconhecer quando não existe tanto. E ali, o menino gostou do homem. Diz também que o homem é o produto do meio. Mas, na realidade, o homem é que constrói o meio na casa, na família, no trabalho, na escola, no seu bloco de carnaval, tem a sua ação. Né? Então, realmente, até os 7 anos, a psicologia e a pedagogia nos mostram que é mais fácil. A sabedoria popular, pepino só se desenverga quando é novinho, depois não tem mais jeito. Então, realmente, o menino, não é, vai construir esse homem. E os valores alocados na infância permanecem ad eterno no infinito da idade adulta. Te agradeço a oportunidade, para mim foi muito enriquecedor e o prazer de poder estar reunido através da mídia com todas as pessoas que nos ouviram. Né? Muito grato, Lamar. Meus irmãos, eu digo que fazer oração final depois dessas conversas acaba sendo um pleonasmo, porque o que nós estamos fazendo aqui é agradecer e louvar ao Pai. Isto aqui é a forma como nós, humildemente, podemos entender o Evangelho e tentar transmitir para todos vocês que se encontram aí a partir dos nossos pequenos conhecimentos, né, Jorge? Mas que nós ofertamos com todo amor. Então, para concluir as nossas atividades, eu pediria a todos que nós pudéssemos fechar os nossos olhos para facilitar o nosso intercâmbio com o Pai de amor. Insisto, vou fazer uma brevíssima oração de agradecimento, de gratidão ao Pai Maior, a esse Pai de amor, que sempre está conosco, que sempre esteve conosco, que sempre estará conosco. E que, independente das circunstâncias por que nós tenhamos passado, independente das circunstâncias pelas quais nós estejamos experienciando as necessidades de aprendizado, agora, como para toda a humanidade, esse bendito momento de aprimoramento evangélico do Cristo Jesus, através dessa oportunidade que a pandemia nos oferece de nós avançarmos em nosso desenvolvimento espiritual e nos concebermos enquanto coletividade, enquanto humanidade, entendendo que ninguém é melhor do que ninguém, que estamos todos aqui juntos e reunidos, né? Como diria a música lá dos jovens, juntos e shallow now, né? Para que nós possamos estar avançando nesse processo, não enquanto individualidades, mas enquanto a coletividade da humanidade. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que se encontram aqui agora reunidos, entre encarnados e desencarnados, bem como as famílias que representam, tanto as famílias carnais quanto as famílias espirituais. E pedimos em especial, Senhor, as tuas dádivas, as tuas bênçãos, o teu amor infinito para todos aqueles que se encontram em sofrimento, em qualquer dos planos da vida e por quaisquer que sejam os motivos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, e que a paz do Cristo Jesus esteja com vocês, meus irmãos, hoje, agora e sempre. Mestre George, muito obrigado mais uma vez. Um abraço, obrigado a você.